Olá, nós estamos em mais um Momento Saúde Podcast e o dia hoje é muito especial. Então, se tem alguém aí em casa que não está na sala, chama, por favor, porque as informações são muito relevantes. Hoje nós vamos abarcar notícias, informações, tudo sobre as crianças no que diz respeito à fisioterapia e à parte de odontopediatria. Queria agradecer as minhas convidadas, obrigada por vocês estarem aqui comigo, um prazer recebê-las. Pessoas que eu tenho certeza que vão agregar muito para as mamães que estão aí em casa, gente. Então, e os papais também, né? Hoje todo mundo participa da criação da criançada. Muito obrigada, Adriane. A doutora Adriane é tenente-coronel da PM, ela é fisioterapeuta e está aqui conosco hoje, junto com a doutora Cíntia, que é odontopediatra. Ambas estão voltadas para o tratamento desse público infantil. E hoje eu gostaria que vocês começassem contando para a gente o que tem de possibilidades para essas crianças nos atendimentos. Sei que você, Adriane, está lá no Hospital Dona Regina, que é uma maternidade, a maior maternidade do nosso estado. E essas crianças, ao nascimento, como é que é esse contato delas já com a fisioterapia? Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, né? Nem sempre a gente tem a oportunidade de falar da nossa área, né, específica de atuação. E, assim, eu sou uma apaixonada pela fisioterapia. Vou fazer 20 anos no Hospital Dona Regina, né? Então, iniciei o trabalho na pediatria, porque era tudo junto, pediatria com maternidade, né? Hoje, eu estou mais específico na U5, que a gente pega esses bebês prematuros, que muitas vezes nasceram na própria maternidade, na sala do RN, passaram pela UTI neonatal e hoje estão conosco na UCI. Então, são crianças que precisam de ter um suporte ventilatório, né? Então, a fisioterapia ela tem um olhar de funcionalidade para esse bebê, não só da parte pulmonar, mas também da parte motora e da parte neurológica, justamente porque são bebês que saíram fora, né, assim, do tempo previsto, com uma idade gestacional muitas vezes muito pequena. Então, a fisioterapia vai possibilitar esse suporte da parte pulmonar, com uma ventilação não invasiva, ou mesmo com o uso da ventilação mecânica, sempre de forma gentil, porque a gente não quer apenas um bebê vivo, mas a gente quer ter um bebê viável depois para as suas atividades, seja escolares, né, de aprendizado. Então, a fisioterapia vai olhar posicionamento desse bebê dentro da incubadora, vai estimular, por exemplo, a posição canguru na mãe, que é uma estimulação multimodal, tanto de equilíbrio para o bebê, de manter esse tônus muscular de forma mais adequada, prevenindo deformidades, né? Para que ele respire de forma melhor, fazendo manobras de higiene bronca, para que não tenha pneumonias, por exemplo, que isso aumenta o gasto calórico e energético desse bebê, que muitas vezes está ali para ganho de peso, né? E é um trabalho em conjunto com várias equipes, né? A gente tem odontologia também, temos fonoaudiólogos e a fisioterapia que vem somar para que esse desenvolvimento desse bebê seja bom tanto na parte pulmonar quanto motora e até intelectual e cognitiva, de aprendizado, né, de novas posturas, né, do contato pele a pele com essa mãe e orientação aos familiares também. É importante a gente lembrar que a prematuridade ela é um obstáculo para essas crianças, né? O que a gente pensa que são crianças pequenas, mas, na verdade, tem muito mais além de tudo isso. São crianças que precisam de aprendizado e estímulo de substâncias que elas não receberam intraútero, né? Vão ter mais dificuldade na amamentação, vão ter uma dificuldade maior para sentar, para caminhar, é todo um desenvolvimento que precisa de estímulos sequenciais. A prematuridade, gente, ela não acaba quando o bebê recebe alta da UTI, não. Na verdade, ali é só o primeiro passo, só o começo de toda a jornada que uma mãe de prematuro, que aqui vos fala também, né, que eu tive a Laricinha com 34 semanas, nasceu pesando 2,3 kg, inclusive a Adriane também participou desse momento de vida conosco. A gente vai por 1 ano, 2 anos ali naquela caminhada de estímulos, de tentativa de trazer essa criança de volta para o período ideal de crescimento, de participação na vida. Cíntia, bem-vinda. Existe toda essa parte oral envolvida, né? O bebê, o prematuro, a criança, eles têm uma ligação muito intensa, porque esse início de alimentação, toda essa modificação, e aí o odontopediatra tem que estar participando desde o princípio de tudo isso, né? Fala um pouquinho para a gente. Sim, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, né? Me sinto lisonjeada em estar aqui dividindo conhecimento, né, e experiência com vocês. E então, muito obrigada mesmo.
E aí, quando a gente fala em prematuridade, tem muitas pessoas que não conseguem visualizar que a prematuridade afeta até o desenvolvimento dos dentes, né? Então, por exemplo, um bebê com 35 semanas, ele tem dentes de leite em processo de formação. E aí, se esse processo sofre uma alteração, se acontece alguma coisa naquele binômio mãe e filho que pode repercutir na boca, o processo da formação dos dentes é de alguma forma alterado e a gente só vai ver isso quando o dente nasce. Então, às vezes eu tenho mãe que fala assim, eu já ouvi muito assim, esse menino nasceu com os dentes cariados. Não, a cárie ela não acontece dentro do ossinho da boca da criança, dentro da gengiva. Ela não acontece porque ela depende, os estudos mais recentes hoje mostram que a cárie depende basicamente do açúcar e da bactéria para acontecer. Ou seja, eu tenho que ter dente, eu tenho que ter sujeirinha e eu tenho que deixar essa sujeira ali acumulada para que haja uma desmineralização desse dente. Então, a cárie jamais vai acontecer dentro da quando o dente está dentro da gengivinha, né? Então, o que a gente costuma dizer? Que esses prematuros, muitas vezes, eles tiveram alguma alteração no processo de desenvolvimento, que seria o ideal, e às vezes ele veio com uma alteração de formação do esmalte, que seria uma HMD, por exemplo, uma hipomineralização molar descido, que é o molarzinho de leite. Então, significa o quê, Cíntia? Significa que esse dente vai ser com certeza mais suscetível à cárie. Mais mas frágil, não que a criança né? tenha nascido com ela. Ela nasceu com uma alteração na formação do esmalte daquele dente, provavelmente em decorrência de todo esse processo conjunto da prematuridade. Quando que a mãe deve esperar o nascimento dos primeiros dentinhos? Eu lembro que eu fui, Cíntia, olha aqui que lá ainda não está nascendo os dentes, não. Eu já estava com 1 ano de idade, ainda não tinha nascido. Em média, qual que é o período, assim, mais ou menos que a gente deve aguardar o nascimento dos dentinhos, dos primeiros dentinhos? A partir de 6 meses é o que a gente espera, né, numa idade cronológica. Atualmente, tem crianças começando a nascer dente com 4 meses e tem crianças que tá nascendo dente com 1 ano e 1 mês, por exemplo. Então, isso é muito relativo. A partir de 6 meses, geralmente, a gente já espera e precisa acompanhar. E é nessa época também que é recomendado hoje pela Sociedade Americana de Odontopediatria, pela brasileira também, que seja a primeira visita da criança no odontopediatra, ao nascimento do primeiro dente ou quando completar 1 ano de idade. Então, é necessário que a gente tenha esse hábito de conduzir as crianças ao dentista, principalmente para criar um hábito, né, esse vínculo com esse profissional. É muito interessante que, às vezes, quando você encontra crianças que estão nessa rotina frequente, desde bebezinho, elas não se intimidam com a cadeira, com o barulhinho do motor, que são coisas que, para muitos adultos, são coisas traumáticas, porque primeira vez que foi ao dentista com 10 anos de idade, enfim. Então, esse hábito, tudo que você conhece, que faz parte de você, gera menos medo. Adriane, fala um pouquinho para a gente o que é possível hoje. Eu vi recentemente você fazendo a reabilitação de uma criança que tinha tido uma fratura no cotovelo, né? Que esses métodos todos que a gente usa de fisioterapia, eles também estão voltados, são disponíveis para as crianças. Às vezes as pessoas ficam com uma ideia que fisioterapia é uma coisa de adulto. Eu vou lá porque quando estou com dor... né? Esportista. Exatamente, mas assim, a criança ela também se beneficia muito desse processo, né? Isso, assim, a visão no hospital a gente trata muito a questão respiratória, mas assim, das crianças em geral, por exemplo, nessa fase que elas se movimentam mais, elas caem, tem as fraturas, por exemplo, de cotovelo, uma fratura bem comum nas crianças, né? Normalmente, eu acho que 60% a 70% das fraturas nas crianças são essa que é supracondiliana, né? Então, assim, tá fazendo um passeio de bicicleta, a criança cai com a mãozinha espalmada e vai ter a fratura de cotovelo. E essa criança precisa ser reabilitada, porque tem casos que, às vezes, o pessoal não levava para fisioterapia e vai ficar com o cotovelinho duro, sem ter uma mobilidade, né? Assim, de coisas do dia a dia que essa criança precisa executar.
E aí a fisioterapia vem para trazer toda essa funcionalidade, mas junto com o lúdico, com a brincadeira, porque às vezes pode ser um processo dolorido, né? Para a criança, a gente tem que forçar para ganho de amplitude, mas a gente vai conduzindo de uma forma que a criança perceba que está brincando, mas ao mesmo tempo o fisioterapeuta tem um objetivo específico de ganho de mobilidade, de força, sem ter nenhuma perda funcional, para que ela volte para suas atividades assim normais do seu dia a dia. Então esse cuidado com a atividade física, de ver como está a musculatura dessa criança. Tem crianças que têm às vezes uma musculatura um pouco mais fraca, e de repente quer um esporte de mais impacto. Então tem pilates também na área que trabalha da pediatria, que dá para fazer uma infinidade de exercícios, às vezes com o próprio peso corporal, utilizando bolas, faixas elásticas. Eles vão estar brincando e ao mesmo tempo melhorando essa parte do tônus muscular, né? Às vezes evitar uma queda é difícil porque as crianças, né? Hoje em dia mesmo, apesar do celular, elas estão um pouco mais quietinhas, que não é tão bom assim, mas assim a criança ela se movimentar mais é muito saudável para ela, para questão cerebral mesmo, né, de funcionalidade. Então, assim, observar toda essa questão postural, porque tem muita criança desenvolvendo escoliose, má postura por conta do uso excessivo, por exemplo, de celular e não de uma boa atividade física, né? Então, a mãe ter esse olhar de condicionar o seu filho para ter um ganho funcional, até para que depois, para frente, ele consiga fazer alguma atividade que seja um pouco de mais impacto, mas que ele tenha uma musculatura forte para executar esse tipo de trabalho ou de exercício físico mesmo, né? O que a gente observa com essa mudança da sociedade em relação à tela é que patologias, problemas de saúde que eram comuns lá para os 25 anos para frente, agora estão 25 anos menos, né? As crianças tendo mais problemas de coluna, posturais, verdade, dores musculares, porque eu mesma não me recordo de ter lá uma lembrança de uma dor muscular, porque eu podia assim, se caísse e tudo mais, mas não pelo dia a dia. Isso era bem raro entre as crianças. Mas hoje, com o uso da tela, a posição de flexão muito intensa aqui da região cervical, isso muda e impacta então, grandemente. A gente vê crianças assim, que às vezes passam pela nossa avaliação com dor, com nódulos, né, musculares, que seria de alguém que digitasse muito, né? Então, justamente pelo mau posicionamento. Hoje em dia está difícil de tirar tanto as telas, até porque na escola cobra o telefone para ver alguma coisa do estudo em si. Então, já que a gente não consegue reduzir tanto, por que a gente não vai preparar os nossos pequenos para poder participar desse mundo que exige tanto, né, de computador, de telefone, que não tem como tirá-los disso? Mas, pelo menos, fortalecer mais essa musculatura, incluindo mais atividades que eles gostem e outras que talvez eles vão precisar, porque a sua musculatura está mais enfraquecida, né? Às vezes, o pessoal que está em casa, gente, a criança até gosta, ela só não sabe que ela gosta de brincar na rua, andar de bicicleta, porque ela não tem hábito mais de fazer isso, né? É uma coisa que está ficando muito restrita. Cidades maiores, a gente já tem essa limitação por questões do trânsito, enfim, de deslocar as crianças. E nas cidades menores, às vezes a criança tem essa possibilidade, mas ela fica ligada à tela e não faz mais, não vai brincar, subir em árvore, não vai andar de bicicleta e correr, que são coisas que também vêm aliadas à obesidade. Quanto maior o sedentarismo dessa criança, menos movimentação, maior o ganho de peso. E aí acaba vindo, junto com as telas, uma alimentação um pouco mais diferenciada, né, Cíntia? E essa criança vai ganhando ali probabilidade de lesões maiores em nível oral, até estomacal, que podem atingir os dentes, né? Sim, e aí, como a gente tinha falado, né, anteriormente, a questão dos ultraprocessados e do açúcar e de tudo isso que realmente está na tela, né? Seja nos intervalos dos vídeos, né, de algumas plataformas, seja na própria televisão. Então, o que acontece? O incentivo a esse tipo de alimentação rápida, ultraprocessada, artificial, né, é aquela questão assim, desempacotar mais e descascar menos, né? Eu brinco no consultório, por exemplo, que criança de hoje que conhece cana, né? Que na nossa infância a gente ia para a fazenda e chupava cana. Eu brinco com as minhas mães, tem que dar carne de segunda. Minhas mães ficam assustadas, carne de segunda, nossa, não, tem que ser carne de primeira, molinha, né? É um filezinho, como assim carne de segunda? Menino tem que mastigar, criança tem que mastigar.
tem que exercitar a musculatura, né? E aqui a doutora Adriana está falando sobre músculo. E também na face, para o desenvolvimento correto da face. Quando a gente retoma lá aquela questão do prematuro, aí a gente vê que muito mais. Por quê? Porque é um serzinho que já veio frágil por uma série de acontecimentos e que, de um modo geral, nós pais temos uma tendência a proteger muito, e que não é exatamente assim, ou que não deveria ser exatamente assim. Aquele ali é o que eu tenho que botar para trabalhar e fazer e agir, né, e malhar. Por quê? Justamente porque ele veio, às vezes, com, né, assim, um pouquinho fora ou antes do planejado. Quando o doutor Adriane falou a questão do lúdico, e aí eu queria pontuar uma situação assim bem interessante, porque esses prematuros, eles ficam muito tempo conosco. Eles ficam muito tempo na fisioterapia, eles ficam muito tempo na fonoterapia, na terapia ocupacional, né? Eles ficam envoltos de tantas terapias e, se não for através do brincar, a gente não consegue evoluir. E assim também no consultório odontológico, né? Se eu não propuser um procedimento dentro do desenvolvimento cognitivo daquela criança, eu posso não atingir o meu objetivo. E, sinceramente, o dentista é legal? Não, não é. É muito mais legal ir ao shopping. Com certeza. Não é? É verdade. Nós vamos retomar no próximo bloco essa fala de dicas de como nós, mães, podemos melhorar esse contato dos nossos filhos em relação aos hábitos saudáveis de higiene bucal e também de exercícios para aliar a melhora da nossa musculatura. Fica conosco, já já a gente se encontra novamente. Estamos de volta com mais um Momento Saúde Podcast. Eu sou a doutora Franciele Batista, estou com as minhas convidadas aqui hoje, a fisioterapeuta, tenente-coronel Adriane Bittencourt, a doutora Cíntia Ferreira Gonçalves, que é odontopediatra. E nós falamos para vocês aí de casa sobre dicas, como é que as mães podem lidar com essas modificações, tanto da prematuridade quanto da questão de formar melhor uma criança, uma saúde mais cognitiva, muscular, enfim, tudo isso mais sustentada. Vamos lá, a gente parou falando a respeito de dicas, né? Eu queria que você, aproveitando, Cíntia, dissesse para nós mães aí o que a gente pode abordar com as crianças, como seria uma forma interessante da escovação. Porque quem está aí no interior, às vezes você não tem acesso direto a um odontopediatra, mas é importante que a gente estimule a escovação das crianças para evitar as cáries. Um dente de leite bem preservado vai gerar uma dentição saudável no futuro, né? Sim, com certeza. Eu gosto de dividir por faixa etária, né? Por exemplo, a criança, hoje, cientificamente comprovado que ela não pode escovar sozinha até os 9 anos de idade. Por quê? Porque ela não tem coordenação motora suficiente para fazer todos os movimentos necessários, para passar de um modo bem ideal o fio dental. Então, assim, eu posso estimular a autonomia do meu filho? Posso, mas eu não posso delegar 100% para ele essa tarefa. Eu estimulo a autonomia, eu deixo ele escovar sozinho, mas aí vem, e aquele último dente lá que você não viu, que sua mãozinha não alcançou, que a mamãe tem que escovar. Aí ele deita no meu colo e aí eu vou escovar o último dente, ou seja, eu vou supervisionar a escovação que ele fez e vou escovar de novo. Certo? Então, eu gosto de dividir por faixa etária. Então, por exemplo, a partir do momento que nasce o primeiro dente, a gente tem que introduzir a escova e o creme dental com flúor. A quantidade é que é diferenciada. Então, nesses primeiros dentes, a quantidade é um grãozinho de arroz. Pronto. E aí a gente cuida para a criança não engolir, vai escovando e secando, ótimo. Mas o bebê vai dar birra mesmo, até ele se adaptar. E aí vem o tal do lúdico, que a gente falou no bloco anterior, né? Olha, mas o seu cachorrinho aqui de pelúcia, nós vamos escovar ele.
Então, vamos escova o dente do cachorrinho, aí depois a criança escova o dente da mamãe. Então agora é a vez da mamãe escovar o seu. E a gente vai envolvendo a criança nesse ambiente de autocuidado. Olha, a mamãe cuida, então você também precisa cuidar. Olha, da mesma forma que a gente tem que lavar o cabelinho, tem que lavar o pezinho, tem que tomar banho, lavar a mãozinha, a gente também tem que lavar o dente. E a hora do dente é com a escova dele, com a escova de dente. Então, a gente pode criar essas situações que vão envolver a criança. Você tem certeza que você vai deixar aquela bactéria horrorosa comer seu dente? Não é possível. Então, assim, essas coisas ajudam. E aí a criança chega nos 2 anos, mais ou menos, onde ela passa pelo Terrible 2, que é os terríveis 2 anos, que é a adolescência na infância, e aí é birra para tudo, se joga no chão, quer vestir a própria roupa, quer tomar banho sozinho, o tal do eu dou conta. Acho que toda mãe já deve ter ouvido isso. Eu sei. Com certeza, várias vezes. Então, o que acontece com essa situação? Sim, mamãe sabe que você dá conta mesmo, mas aquele último lá que eu vi tá preto e ele não pode ficar preto. E aquele último você não deu conta. O da frente, sim, você dá conta. Então, de uma forma que eu valorizo o que a criança fez, mas que depois eu vou por trás para tentar finalizar esse processo. O fio dental é um caos. Mas aí a gente pode inventar música, E aí no meu consultório sou jacaré, eu pego a bactéria e amarro pelo pé, Então, assim, por quê? Porque eu tenho certeza que assim como é ruim a criança ir no meu consultório fazer um exame clínico, odontológico, um processo preventivo para a doença cárie, também é ruim quando ela está doentinha, ela ir na fisio e fazer uma fisiorrespiratória. Mas precisa? Sim, precisa. E não é porque ela chorou que eu vou me deter nesse choro e não vou fazer mais. Essa escolha do que é bom faz parte da vida da família, Sim. Mãe, pai, enfim, o cuidador, o vô, a avó, tem que ter essa intervenção. Está muito aí na rede social recentemente a moça que ficou na janela do avião, e disse que não ia dar a cadeira para a criança. Enfim, foi uma polêmica total que gerou uma comoção das pessoas com a possibilidade de a gente estar sendo muito permissivo com as crianças. Então, não é raro a gente ouvir de pessoas que não fazem, por exemplo, coleta de sangue para a criança, que às vezes uma criança que necessita fazer um exame de sangue, porque a criança chora muito, a criança não quer. Então, essa ideia de conduzir a saúde continua sendo uma responsabilidade familiar. A criança não tem a capacidade de decisão para tudo isso, Como a gente está comentando, a fisioterapia respiratória, aí tem a tapotagem, em períodos aqui do nosso estado em que a gente tem um tempo muito seco, por exemplo, agosto, setembro, muita fumaça, as crianças manifestam alterações respiratórias muito comumente. E a mãe chega, busca, porque está com secreção ou está chiando. Fala um pouquinho para a gente como que a fisioterapia atua nesses quadros. Então, a fisioterapia respiratória ela vai tentar fazer uma higiene brônquica desse bebê, justamente porque muitas vezes a gente tem uma obstrução que começa nasal e pode ser que estenda até a área pulmonar. Um bebê prematuro, por exemplo, que a gente pega muito no hospital, ou os bebês fora, por conta do clima e tudo mais. Então, assim, nem sempre eles conseguem tossir de forma eficaz, que é uma forma que a gente faz a nossa própria higiene, ou a gente assou o nariz e acaba também desobstruindo. Então, as crianças não têm a mesma facilidade. Um bebê até 6 meses, praticamente, ele respira muito mais nasal do que pela boca. Porque, por exemplo, a gente adulto, estou obstruído o nariz, eu vou respirar pela boca e vou me resolver e, assim, não vou ter tanto desconforto por conta disso. O bebê não tem essa opção. Então, para o bebê mamar e, ao mesmo tempo, respirar estando com esse nariz obstruído, vai gerar um cansaço, um desconforto respiratório,
um choro intenso, que às vezes ele vai mamar menos, com isso ele vai perder peso e está, assim, mais passível ainda a baixa de imunidade, porque não está conseguindo se alimentar, se hidratar de forma adequada. Seria o top do estresse do bebê, né? Ter que mamar com o nariz entupidinho. Com o nariz entupido. Então, assim, tem muitas blogueiras ensinando como faz, e às vezes de forma inadequada. Então, o que é bom você seguir o profissional? Porque a quantidade que é feita pelo fisioterapeuta é uma quantidade menor, porque se você coloca uma quantidade de soro muito grande na lavagem nasal desse bebê, pode gerar uma otite nesse bebê. Então, assim, tem manobras que são realizadas, que é uma aceleração de fluxo respiratório lento, que não vai estressar tanto o bebê, mas vai deslocar de forma mais adequada essa secreção, de área periférica pulmonar até vir para a área mais alta, para que o bebê consiga tossir, você consiga eliminar, né? E se é uma criança maior, assim, o próprio aumento do volume corrente dessa criança nas atividades físicas também vai gerar. Então, tem muita criança que chega para a fisiorespiratória, a gente vê raio-x e vê que tem um pulmão insuflado, porque muitas vezes é uma criança que não faz muita atividade física, então tem um pulmãozinho um pouco mais fechado, se é uma criança maior. Então, a gente faz uma estimulação da parte cardiorrespiratória dessa criança, às vezes com um circuito de exercícios, né? Que isso vai gerar um volume corrente mais alto e uma melhor expansividade do pulmão. Então, às vezes, brincando, se é uma criança maior, a gente consegue fazer. Se é um bebezinho ou menorzinho, a gente faz as manobras manuais, né? De manobras compressivas para melhorar a expansividade pulmonar, né? E outras técnicas que vão possibilitar uma higiene brônquica melhor dessa criança para que ela durma melhor, respire melhor e consiga mamar de forma adequada. Então, são várias outras coisas interligadas que você traz um benefício para essa criança, né? A mãe vai ficar mais tranquila, porque às vezes não consegue dormir, porque a criança está muito obstruída, e ter uma tranquilidade de ter uma capacidade pulmonar melhor, né? Você me falou uma coisa aí que me chamou a atenção agora. Às vezes a gente está sentado, quem está sedentário, que você fica trabalhando ali, e eu vi uma evidência científica esses dias falando sobre a pessoa malha 40 minutos por dia, mas se ela passa o restante do dia todo sentado, ela pode ainda assim ser considerada uma sedentária, até porque a gente tem uma respiração quando está sentado, quando está trabalhando, enfim, mais curta, mais apical, né? Não usa o pulmão como um todo, como a gente usa quando está fazendo atividade física. Eu falo, os fisioterapeutas gostam muito do diafragma, né? Que é esse músculo que fica abaixo do pulmão, porque a gente tem uma capacidade pulmonar grande e às vezes você está usando metade dela, porque não tem uma respiração adequada. Não que você vai ensinar uma respiração correta, porque isso é muito automático, mas tem pacientes e casos, crianças talvez, né, igual as crianças asmáticas, que às vezes você vê que ela respira utilizando muito musculatura acessória, e o principal músculo da respiração é o diafragma. Então, a gente vai fazer uso da própria respiração diafragmática ou atividades lúdicas do dia a dia, que vai gerar mais funcionalidade para essa criança, e ela vai puxar esse ar de uma forma mais adequada, fazendo atividades do seu dia a dia, que seria normal para uma criança, do que só ter que fazer, por exemplo, exercícios específicos da físio. Então, assim, a fisioterapia tem esse olhar de não ser só uma técnica específica, mas de ver a funcionalidade mesmo de uma criança no seu dia a dia, que vai gerar essa capacidade pulmonar melhor, né? Ou fazer higiene quando vê que é uma criança que está com uma pneumonia, uma broncopneumonia, que tem secreção. Então, de acordo com a clínica que essa criança vai apresentar, a gente vai olhar raio-x, fazer uma boa ausculta, né? Para ver como se apresenta essa criança, esse esforço respiratório e conduzir. Mas uma vez eu peguei até um filhinho de um bombeiro mesmo, que assim, o raio-x era um pulmão pequenininho de uma criança que assim, não tinha secreção. O que faltava nessa criança? Era uma criança muito quietinha. Então, assim, faltava mais atividade física. Então, eu coloquei ele para brincar dentro do consultório da fisioterapia, né? Quem olha fala, veio para brincar, mas é a brincadeira que trabalha condicionamento cardiorrespiratório. A gente não põe, por exemplo, alguém que tem um problema cardiorrespiratório numa esteira, numa bicicleta. Eu vou colocar uma criança para pular a amarelinha, que é uma coisa que ela deveria fazer no seu dia a dia e não faz mais. Então, são coisas simples do dia a dia, né? A gente precisa aprender a respirar, viu, gente? Às vezes você está achando aí que está tudo certo no seu pulmão e tudo, e ao longo da vida a gente vai perdendo capacidade pulmonar. Para finalizar, Cíntia, eu queria que você comentasse para nós, porque nós temos um serviço no HGP de atendimento de pacientes, né? Pacientes que podem estar vindo aí do nosso estado inteiro, que são através via regulação, para pacientes especiais em relação à odontologia. Como é que funciona esse serviço aí? Então, eu fiquei 10 anos, né, nesse serviço lá no HGP, e esse serviço ele foi criado porque existia uma demanda judicial muito grande no estado, uma demanda reprimida. E no Brasil todo,
são poucos os serviços que existem bem certinhos, bem redondinhos, funcionando como esse que tem aqui no Tocantins. Então, os pacientes eles são levantados nas suas cidades, né? Pacientes com necessidades especiais são aqueles pacientes que eles exigem algum tipo de atendimento diferente do comum. Então, por exemplo, hoje a gente sabe que, né, o conceito mais atual de paciente especial, a paciente gestante, ela é especial. Por aqueles 9 meses, ela tem um programa no Ministério da Saúde específico para ela. O paciente hipertenso também é um paciente especial. E as pessoas às vezes acham que o paciente especial é só aquele que é sindrômico ou o autista, como, né, o TEA está bastante divulgado ultimamente, não. Então, nós temos pacientes com doenças sistêmicas que são especiais. Por exemplo, o paciente que tem uma angina instável, ele não pode de jeito nenhum ser atendido em consultório odontológico. Precisa de um atendimento hospitalar. Ou seja, num ambulatório. Ele passa pelo posto de saúde, do posto de saúde o dentista vai encaminhar ele para o CEL de referência, que é o Centro de Especialidades Odontológicas de Referência, e ali o dentista especialista em pacientes especiais vai encaminhá-lo via CISREG para este serviço no HGP. Por quê? Porque esse paciente com angina instável, ele precisa ser atendido sob uma coisa que chama monitorização invasiva no centro cirúrgico, com o médico anestesiologista monitorizando ele, às vezes uma sedação bem leve para ele ficar um pouco mais calmo, para que a ansiedade não interfira na patologia de base, que é a angina. Certo? E aí nós temos vários outros pacientes. Então, do ponto de vista cognitivo, ele é um paciente que ele tem um raciocínio, uma cognição como nós temos, mas ele tem uma doença de base que não permite que ele seja atendido lá no ambulatório, lá no postinho de saúde. Aí existe esse serviço específico para isso. Para esses pacientes, então, aí no interior, se você tem algum problema de saúde mais grave e por isso não tem a possibilidade de ser atendido em nível ambulatorial por um dentista, saibam que existe esse sistema de atendimento intra-hospitalar no Hospital Geral de Palmas, para que possa oferecer para essas pessoas um atendimento odontológico adequado. Atualmente, Fran, é importante dizer que Araguaína já está fazendo esse trabalho e Gurupi também. Caso nós tenhamos outras referências no estado, me perdoem, mas eu ainda não tenho conhecimento. Mas tem esses centros que também estão desenvolvendo esse trabalho. Então, aqui existe esse atendimento, que não é um atendimento odontológico de paciente especial somente sob anestesia geral, por exemplo, aqueles casos mais graves, né? E aí é importante a gente dizer quem são esses pacientes que têm indicação para, por exemplo, anestesia geral. Ele tem que ter necessidades odontológicas acumuladas, ele tem que ter um comportamento que não permita atendimento em ambulatório e a patologia de base que não permita que ele seja atendido em ambulatório. Então, esses pacientes, eles podem, quando eles chegam no hospital, tem a equipe que vai recebê-los e aí junto depois com o médico fazem os exames pré-operatórios e junto com o médico anestesiologista que eles vão definir se ele vai para uma sedação, se ele vai para uma anestesia geral, né? Então tem esses caminhos. E aqui nós temos em Palmas esse serviço tanto no hospital infantil para as crianças abaixo de 12 anos, quanto no HGP para os pacientes acima de 12. Ótimo. Meninas, passou tão rápido. Queria agradecer a presença de vocês, dizer que foi maravilhoso. E você que está em casa, tem o nosso telefone aqui. Você pode fazer a sua pergunta, envia no WhatsApp. Nós vamos ter o maior prazer em responder essas dúvidas, perguntas. Você do estado inteiro. Conecte conosco aqui no nosso podcast Momento Saúde. Vai ser um prazer. Essas perguntas, essas dúvidas, elas
podem ser pequenas para você, mas podem ser um mar de conhecimento que vai se abrir diante dos seus olhos. Então, não tenha dúvida pequena, mande qualquer dúvida, nós estamos recebendo, o telefone está aqui embaixo, ele também vai ser mostrado aí ao longo do programa, para que vocês possam realmente enviar e ter mais contato com esses profissionais de tanta qualidade como nós tivemos aqui hoje. Muito obrigada, vocês duas. Um prazer recebê-las aqui. A gente vai ter próximas, com certeza, né? Porque o assunto ainda tem muito para se esgotar. E para você que está aí em casa, finalizamos mais um Momento Saúde Podcast com a doutora Franciele Batista. É sempre um prazer te receber. Até o próximo programa.